noite, sou o pastor Alex, da Igreja Batista de Capitão Leônidas Marques. É um prazer enorme poder estar com vocês essa noite de quinta-feira. Só lembrando que logo após o nosso programa, nós estaremos na Igreja Batista de Capitão, ali no antigo Bado Ford, próximo da Agência do Trabalhador. Hoje, às 7h30, nós estaremos ali na igreja. Nós vamos falar sobre a oração de Ana. A oração de Ana, hoje na igreja. Então não perca o nosso culto de oração. Às 7h30 nós estaremos ali. Mas querido, você que tem nos acompanhado, você sabe que nós estamos falando sobre as palavras de Jesus na cruz. Hoje nós vamos falar sobre a quinta palavra de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. A quinta palavra de Jesus na cruz é exatamente essa: tenho sede. Tenho sede. O que nós aprendemos com isso? Jesus, querido, ele está ali na cruz, ele está morrendo, passou por uma série de sofrimentos, açoites, foi injuriado, foi caluniado, e agora ele ali na cruz, lembra que nós vimos, ele pede perdão para os seus algozes, ele dá esperança para um ladrão, ele fala para sua mãe: mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. Ele representa a humanidade na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados estavam sobre Jesus. E agora ele diz essa frase: tenho sede. Tenho sede. Quando nós paramos para pensar nesse texto, nós ficamos pensando assim: por que Jesus falou isso? Por que ele disse tenho sede? Ora, ele disse que aquele que cresce nele, que cresce em Jesus, um rio de água viva fluiria dentro dele. Jesus que multiplicou os pães, Jesus que acalmava a tempestade, as ondas do mar, agora ele diz ele põe exatamente para fora, ele mostra para nós agora a sua necessidade. Ele diz: tenho sede. Tenho sede. E nós ficamos nos perguntando exatamente isso: por que ele falou tenho sede? A primeira coisa que nós podemos destacar, porque Jesus falou tenho sede, é para revelar a sua humanidade. Jesus era humano como eu e você. Algumas pessoas pensam que Jesus era um espírito puro, que vagava por aí. Na verdade, querido, Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Nesse texto, nós entendemos que ele está deixando claro a sua humanidade. Ele está dizendo: eu tenho sede. Que é um exemplo, então, da divindade de Jesus. Em algumas circunstâncias, nós vemos no texto bíblico que ele sempre revelava o que havia nos corações dos fariseus, dos hipócritas, dos publicanos, dos mentirosos, homens que vinham para provar Jesus ou pegar Jesus em alguma palavra. Ele sempre revelava aquilo que estava no coração daqueles homens, coisa que só Deus pode fazer. Outro exemplo da sua divindade que nós temos na palavra de Deus, além de vários, é quando ele ressuscita Lázaro. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro, ele demorou um certo tempo para ressuscitar aquele homem. Os judeus nutriam a crença de que um homem de Deus poderia ressuscitar um homem se ele morresse, numa demora de 1 ou 2 dias. A partir daí, só Deus poderia ressuscitar. Jesus, quando chega àquele lugar onde Lázaro estava morto, a Bíblia diz que Lázaro já fedia. Então, quando ele ressuscitou Lázaro, disse: Lázaro, sai para fora. O texto diz que todos viram que ele de fato era filho de Deus. E quando o texto fala que era filho de Deus, quer dizer que ele era um com Deus. Então, na cruz, Jesus revela a sua humanidade. Ele é humano.
100% homem e 100% Deus. Então, quando nós pensamos assim, nós sabemos, Ele sabe exatamente o que passa comigo e com você. Ele sabe o que é ser ou ter essa natureza humana. Ele sabe exatamente da nossa dor e da nossa dificuldade. Jesus sabe. Ele não é um Deus que não se importa, que não se envolve, um Deus que está longe de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então Jesus, ele se fez carne. Ele revela nesse texto a sua humanidade. A sua humanidade. Mas esse texto também nos ensina que Jesus, ele foi submisso à vontade de Deus. Ele foi submisso à vontade de Deus. Preste muita atenção no texto que diz assim, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus disse, eu tenho sede. Havia uma profecia em Israel. E Jesus, ele cumpriu exatamente essa Escritura. Ele passaria exatamente por essa sede, para se cumprir o que o texto sagrado disse no Antigo Testamento. Agora, quando pensamos assim, Jesus na sua humanidade, e agora ele se submetendo à vontade de Deus, eu fico pensando em mim e você. Será que nós nos submetemos à vontade de Deus? Jesus, ele estava pronto, querido, a sofrer qualquer coisa por causa de mim e de você. Jesus na cruz ali, ele estava sofrendo, estava passando e tendo sede, porque no ser humano há uma sede, e essa sede não é a sede de dinheiro, não é a sede de uma casa melhor, de um emprego melhor, é uma sede de Deus. O salmista diz que assim como a coça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que você anela, o que você mais deseja? Infelizmente nós vivemos dias onde pregamos um evangelho que oferece para as pessoas coisas materiais. Então nós vemos vários líderes e igrejas onde pregam o evangelho de prosperidade, onde as pessoas se aproximam de Jesus por interesse, mas não querem Deus, mas não querem o Senhor, não querem Jesus. Se Jesus teve essa sede, se Ele passou essa necessidade, será que seria diferente de mim e de você? Como nós encaramos as necessidades que sofremos no nosso dia a dia? E de repente, quando tudo der errado para nós, o que nós fazemos? Alguns se desesperam, outros abandonam a esposa, abandonam o marido, abandonam os filhos. Mas Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus, e mesmo que a vontade de Deus fosse que ele sofresse, que ele sentisse essa dor, essa falta de água. Querido, quando pensamos na sede, nós pensamos que é um bem comum. Outro dia em Capitão, você que estava aqui durante aquela chuva, você viu quanto nós sofremos sem água? Um desespero. Fizemos fila no posto Esso para tomar banho. Até eu tomei banho lá também. Porque estávamos sem água. A água, a ausência de água, a falta de água causa desespero. Nós ficamos sem qualquer outra coisa. Sem carro, sem casa, mas sem água. O que vamos fazer? Jesus na cruz, ele teve sede. Ele teve sede. Ele sofreu. E ele se submeteu à vontade de Deus. À vontade de Deus. Mas quando eu leio esse texto, eu lembro de uma passagem bíblica onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele diz para ela, e pede a ela água. Ela vira para Jesus e diz, Senhor, você é judeu, e você não pode conversar comigo. Eu sou samaritana. Esqueceu? E você ainda me pede água? Como é que você vai querer água? Esse poço é o poço que Deus nos deu, de Jacó. Jesus disse para ela, olha, se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria água,
e eu te daria água viva. Essa água que você bebe aí, ó, daqui a pouco você vai ter sede. Mas a água que eu lhe der, você jamais terá sede. Querido, preste muita atenção nisso. Dentro de você há um vazio do tamanho de Jesus. E dentro de você há uma sede. Há uma terra sedenta por águas. E essa água só pode vir de Deus. Você tenta se saciar num sexo. Você tenta se saciar na noitada. Você tenta se saciar nos bailes da vida. Mas dentro de você sempre haverá uma infelicidade, um vazio, que só pode ser preenchido com Jesus. Que só pode ser preenchido com Ele. Ah, querido, se você entendesse essa palavra, você essa noite estaria conosco na igreja. Mas porque o seu coração continua com sede, e você busca essa noite, vai continuar com sede amanhã. Vai colocar suas expectativas no trabalho, na sua esposa, nos seus filhos, mas vai continuar com sede, porque a sua sede só pode ser saciada com Deus, com o Senhor, com Ele. E para encerrar essa noite, querido, eu quero compartilhar um texto, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim, ó: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dentro de mim e de você, há uma terra seca, que precisa realmente de águas, que precisa das águas do Senhor. Não tente uma chuva que não vai resolver a sequidão que há em seu coração. As melhores águas, ela vem do Senhor. Por isso, busque a Deus nesse momento. A sede que Jesus revelou ali na cruz é a sede de Deus. Ele sofreu na cruz, teve sede, para que eu e você tomássemos da água da vida, e jamais teremos sede.